terça-feira, 10 de março, você confere no seu Jornal da Rede. Preços do petróleo registram uma queda acentuada nesta terça. Novas revelações no caso da PM Gisele Santana. Câmeras de segurança registram um momento dramático em que uma enxurrada invadiu uma casa de uma família. Tem uma entrevista com Inara César, dubladora e atriz aqui da região. E o Balançando da Rede falando muito de Copa do Mundo com o Lucas. Está no ar o seu jornal. Os preços do petróleo registram uma queda acentuada nesta terça após atingirem a marca dos $100 por barril na sessão anterior. O recuo acontece depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ali que a guerra no Oriente Médio pode terminar em breve. As declarações aliviaram os temores do mercado sobre uma interrupção prolongada no abastecimento global. O barril do tipo Brent, que é a referência internacional, chegou a despencar 11% antes de estabilizar na casa dos $91. Além das falas de Trump, a sinalização de um diálogo com o presidente russo, Vladimir Putin, e a possibilidade de liberação de estoques emergenciais pelo G7 ajudaram a pressionar os preços para baixo. Apesar do clima de otimismo em Washington, o Irã reagiu com duras críticas. O governo de Teherã afirmou que o país quem vai determinar o fim da guerra e ameaçou bloquear a exportação de petróleo na região caso os ataques continuem. O mercado segue volátil, ali, monitorando cada passo dessa crise diplomática. Bom, agora vamos mudar de assunto, mas falar assim, de algo que está repercutindo muito também. Novas revelações no caso da policial militar Gisele Santana trazem reviravoltas impressionantes. O laudo feito após a exumação do corpo apontou lesões no pescoço e no rosto da vítima, com marcas de unhas. Segundo os peritos, há sinais de que a policial desmaiou antes de ser baleada na cabeça, o que reforça a tese de que ela não teve chance de defesa. O caso, registrado inicialmente como suicídio, está sendo cada vez mais contestado. Socorristas que atenderam a ocorrência estranharam a cena, afirmando que a arma estava bem encaixada na mão da vítima de uma forma incomum. Além disso, o marido, um tenente-coronel da PM, disse que estava no banho no momento do disparo, mas os bombeiros relataram que ele estava completamente seco e não havia marcas de água no chão. Outro ponto que chama atenção é o intervalo de 30 minutos entre o disparo e o acionamento do resgate. Imagens de câmeras também mostraram um desembargador chegando ao prédio logo após o crime, que está sendo também questionado pela família. A defesa do oficial afirma que ele não é investigado e está colaborando com as autoridades. De qualquer jeito, a gente vai atualizando vocês porque, olha, esse caso ainda vai repercutir muito até a gente ter os desdobramentos, mas está ali caminhando ali para um desfecho, né? Agora a gente vai falar da CPTM, que ela lançou um trem da esperança essa semana, uma iniciativa que transforma os trilhos de São Paulo num símbolo de celebração à vida e à superação ao câncer. A composição personalizada vai percorrer as linhas 10 turquesa, 11 coral e 12 safira até o final de março, promovendo a conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer. Na estação Brás foi instalado um sininho de superação, um marco tradicionalmente usado em centros de oncologia para celebrar o fim do tratamento. O sino ficará disponível até o dia 15 de março, para que outros passageiros em remissão também possam registrar suas vitórias lá. A viagem inaugural contou com relatos emocionantes de sobreviventes, incluindo colaboradores da própria companhia. Além do simbolismo, as estações Guanás e Brás se tornaram polos de serviços com orientações sobre direitos das mulheres e oferta de 1.000 vagas de estágio de aprendizagem. Ainda pela cidade, um incidente impressionante chamou a atenção de quem passava pela Vila Rosália na tarde dessa segunda. Um carro afundou num buraco que se abriu em plena Avenida Francisco Conde. Nossa, os buracos vêm surgindo nas regiões aí, né? O asfalto não suportou a força das águas devido às chuvas recentes e cedeu no momento em que o veículo passava pelo local. O carro Honda Fit ficou com as duas rodas dianteiras atoladas em frente a um restaurante tradicional da região e apenas ali a uma quadra do Lago da Vila Galvão. No momento do incidente chovia fraco, mas o trecho é conhecido por receber um grande fluxo de águas pluviais durante temporais mais fortes. Agentes da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana foram acionados ali para organizar o trânsito que precisou ser interrompido na via.
Apesar do susto e dos danos materiais, não há informações sobre vítimas. O episódio reforça as críticas sobre a manutenção das vias públicas no município após o período de fortes chuvas. E profissionais da saúde da UPA André de Abreu, no Jardim Revista, em Suzano, foram agredidos na noite do último sábado por familiares de uma paciente. A confusão começou durante o atendimento, quando as duas filhas da mulher se desentenderam dentro da unidade mesmo. Uma médica, 4 técnicos de enfermagem e agentes de segurança acabaram sendo agredidos ao tentarem controlar o conflito. A Prefeitura de Suzano informou que a paciente foi atendida dentro do prazo previsto pelo protocolo do SUS e que repudia qualquer tipo de violência contra os trabalhadores. A policial militar e a GCM foram acionadas e os envolvidos foram levados para a delegacia. A administração municipal reforçou que vai adotar todas as medidas legais para responsabilizar os agressores na justiça. Vamos falar agora do caso de uma mulher de 32 anos que morreu afogada na madrugada desta terça numa residência no bairro Itaoca, em Guararema. A vítima, identificada como Deiseale Cristine Ribeiro, foi encontrada pelo namorado dentro da piscina na casa onde estavam. Segundo a PM, a piscina estava coberta por uma lona, mas um trecho próximo à cozinha estava aberto, por onde a mulher teria caído. Os agentes localizaram a vítima submersa no fundo da piscina. Também encontraram o aparelho celular que estava com ela. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, a mulher já apresentava sinais de rigidez. O óbito foi constatado por um médico do SAMU. A perícia técnica foi acionada para examinar o imóvel e coletar provas que possam esclarecer as circunstâncias da queda. O caso foi registrado na delegacia de Guararema como morte suspeita. A Polícia Civil agora aguarda os laudos do ML para determinar se o afogamento foi acidental ou se houve algum outro fator que provocou essa tragédia. E no próximo bloco tem a 31ª edição do Ginkgo em Mogi das Cruzes e mais. Chuva causa mais caos pela região metropolitana de São Paulo. Fica aí que tem essa e muito mais notícia aí da região esperando por vocês. Não sai, viu? Já já seu Jornal da Rede está de volta. O ano novo chegou e com ele vem o famoso susto, o reajuste do plano de saúde da sua empresa. Mas calma, tem solução. Com a Me Protege, você pode fugir do reajuste abusivo. A gente analisa seu plano atual, compara com todas as operadoras do mercado e encontra a melhor opção, com qualidade e economia. E olha esse exemplo. A Amil está com uma promoção especial para empresas da região. Sem coparticipação nos hospitais da rede Total Care, como Hospital Ipiranga, em Mogi e em Arujá. Isso mesmo, é a chance de começar o ano cuidando da saúde da sua equipe e do caixa da sua empresa. E quem fecha com a Me Protege ainda pode divulgar sua marca aqui na TV. Quer fugir do reajuste e ainda ganhar visibilidade? Chama agora a Me Protege no WhatsApp e descubra quanto a sua empresa pode economizar. E tem, olha, coisa boa no Colégio Objetivo de Mogi, eu vou explicar para vocês. No próximo sábado, dia 14, vai acontecer a 31ª edição da Ginkgo. A tradicional gincana reúne os alunos em desafios culturais e esportivos, mas o grande destaque é o caráter solidário do evento. No ano passado, a arrecadação de alimentos ultrapassou a marca de 50 toneladas. Neste ano, a equipe azul está mobilizando a comunidade para superar os resultados anteriores. As doações de óleo, arroz e feijão podem ser entregues diretamente no colégio, identificando o destino para a equipe azul, não se esqueçam, viu? Além de alimentos, também é possível contribuir com valores em dinheiro, que serão revertidos aí em ações filantrópicas para entidades da região. A gincana começa logo cedo e toda a população está convidada a prestigiar e apoiar as equipes. É uma oportunidade de unir a juventude de Mogi em prol da responsabilidade social e da ajuda ao próximo. No Laboratório de Qualidade da Suzano, em Mogi das Cruzes, a presença feminina é quem dita o ritmo de excelência. Com maioria mulheres no time, o setor é responsável por garantir a segurança e o desempenho dos produtos que chegam às casas de milhões de brasileiros. Todas as profissionais são formadas em Química e atuam diretamente na análise técnica e na inovação dos bioprodutos.
Para a coordenação da unidade, a valorização da diversidade no ambiente científico é estratégica para o sucesso ali da companhia. O olhar criterioso e o conhecimento técnico dessas mulheres reforçam o papel de Mogi como um polo de tecnologia e ciência aplicada, mostrando que o lugar da mulher é realmente onde ela quiser, e inclusive na liderança dos maiores laboratórios do país. E a Secretaria de Estado de Saúde reforçou o alerta para o risco de leptospirose em Guarulhos e na Grande São Paulo devido às fortes chuvas e alagamento nos últimos dias. A doença é causada por uma bactéria presente na urina de ratos que se mistura à água das enchentes e pode entrar no organismo através da pele ou de pequenos ferimentos. O que muita gente não sabe, o pessoal imagina que é só se engolir a água. Não, gente. No contato mesmo da sua pele, se você tiver cortes, ferimentos, pode ter contaminação ali, viu? Não se esqueçam. Os sintomas costumam aparecer em até 15 dias e incluem febre alta, dor de cabeça e uma dor muito intensa nas panturrilhas. Nos casos mais graves, a pessoa pode apresentar a pele e os olhos amarelados, tá? Recomendação é que qualquer pessoa que teve contato com água de enchente e apresente esses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Para se proteger, a orientação é evitar o contato direto com a água e a lama, utilizando sempre botas e luvas de borracha ao fazer a limpeza de locais atingidos. Também é fundamental descartar alimentos que tiveram contato com água contaminada. Gente, nada de comer esses alimentos, tá? Para evitar maiores complicações. Agora, já que a gente está falando de chuva, a gente vai falar do momento dramático que houve, um registro que teve, uma câmera registrou certinho. Foi, assim, um momento dramático dessa enxurrada que invadiu uma casa na Saúde, na zona sul da capital, durante temporal nesse domingo. As imagens mostram um instante certinho que os moradores tentam sair da sala, mas são surpreendidos pela força da água, que toma todo o imóvel em poucos segundos, gente. O casal conseguiu escapar com vida, mas a tragédia foi inevitável para os animaizinhos de estimação da família. 2 cachorros idosos e um gato não resistiram e morreram afogados dentro da residência. Muito emocionados, os proprietários relataram que a água chegou rapidamente à altura do pescoço, que precisaram escalar um portão para não serem levados pela correnteza. Eles lamentaram não terem conseguido salvar os animais, que eram considerados membros da família. Este é mais um relato triste das consequências das fortes chuvas que atingiram a Grande São Paulo no último final de semana. A Defesa Civil reforça o alerta para que, em caso de alagamento instantâneo, os moradores busquem lugares altos imediatamente e não tentem atravessar a enxurrada. Já que a gente está falando de chuva, vamos falar de previsão? Em Mogi, a quarta tem previsão de chuva para o dia todo e temperaturas baixas, tá? Mínima de 18 graus e máxima de 22 em Guarulhos. O cenário se mantém também no resto do Alto Tietê, com mínima de 18 graus e máxima de 21. E a gente está recebendo aqui nos estúdios da Rede Alto Tietê a Inara César. Tudo bem, Inara? Tudo bem, prazer conhecê-la. Olha, em comemoração ao mês das mulheres, né, nós estamos trazendo aqui na televisão algumas mulheres empreendedoras com profissões diferentes e hoje a Inara veio falar aqui um pouquinho dessa parte artística, porque, Inara, você é dubladora, né? Sim, sou atriz, cantora e dubladora e eu estou muito feliz de representar aqui o Alto Tietê, representar a minha terra de Suzano, e hoje eu estou atuando como a Princesa da Luz no anime Aliança de Casamento, ou Tales of Fairy Winx, na Crunchyroll, que está internacionalmente. Então, assim, é uma profissão diferente. Você, sim, apesar de nova, né, já tem ali muito estudo, nossa, muitos cursos, e você tem uma visão muito legal, assim, do campo da dublagem, né? Você estava falando para mim nos bastidores que você, para fazer teu curso, logicamente, você foi estudando, fazendo outras atividades, você fez até administração, né? Sim, fiz o curso de administração pela ETEC de Suzano e depois eu me formei em técnico em teatro pela ETEC de Artes, né? Tá. E hoje é muito legal que no ramo da dublagem você pode atuar na área de games, de canto para dublagem, na área de audiolivros também, então é um ramo que também está abrangendo bastante coisa. Sim, você nessa parte sua de estudos, de fazer administração, você falou para mim que fez, trabalhou numa empresa como jovem aprendiz. Sim. E, nossa, mas assim, cresceu muito rápido também, né? Sim, foi um grande prazer, assim,
porque eu comecei como jovem aprendiz, né? Fiquei 6 meses e depois eu passei para auxiliar e depois de 6 meses eu também passei para assistente. Então foi um marco assim na empresa, tanto que eu saí na revista de 50 anos de comemoração, porque eu fui a primeira aprendiz a quebrar esse contrato em 6 meses e conseguir ter uma evolução de carreira. E aí, em paralelo, você estava fazendo o seu curso, seus Sim. estudos para dublagem, né? Sim, eu sempre tive muito interesse na arte, meu nome veio de uma música, então eu sempre participei de ativações culturais aqui em Suzano, ganhei o concurso o concurso de canto aqui da região, que eu canto a Suzano, ganhei o 3º lugar, e também fiz a participação no Cantor Revelação de 2024. Então eu sempre estava aqui envolvida com os meios artísticos, paralelo a isso, e foi um grande prazer também sempre representar a minha cidade. Para quem não sabe, para a pessoa ser dubladora ou dublador, ela precisa fazer um curso de teatro, que seja mais tirar o DRT, né? Isso, todo dublador é ator, mas nem todo ator é dublador. Isso. A gente precisa tirar o DRT e depois se especializar no curso de dublagem. E aí você fez esse curso de dublagem e, assim, veio esse papel tão especial, né? Uma princesa, interpretar ali, fazer voz, dar vida, a uma princesa. A uma princesa. Como é que foi essa experiência? Para mim foi um prazer muito grande quando chegou o presente para mim do Ailton Rosa, que foi meu diretor. Ele falou assim, olha, a princípio é um papel pequeno, mas eu quero te dar o presente de ser uma princesa. Então isso para mim foi uma coisa muito grande para mim, né, que estou começando já a ter um papel, e eu fiz com todo o prazer do mundo, foi muito gratificante, e depois veio esse boom, né, que ela veio como a mocinha e depois a vilã. De 13 episódios eu participei de 7, então para mim foi um presente muito grande, e eu agradeço muito a Deus e todo o pessoal que estava comigo nesse projeto. Sim, nossa, olha, vocês que gostam de animes, quem gosta já conhece. Então, assim, você conseguiu ser a mocinha vilã no mesmo projeto. Papel, no mesmo projeto. No mesmo projeto. E você falou do canto, né? Sim. Você canta também. Sim, canta. Então, você consegue aliar o canto à dublagem. Você tem que fazer um curso específico. Isso, eu me especializei em canto para dublagem também. Tá. Muitos projetos vêm para cantar, por exemplo, Disney também tem esse ramo. E para você fazer o canto para a dublagem, você tem que ser ator. Então é o mesmo esquema da dublagem, só que dão preferências para atores e cantores, né? Que já vem do musical, eu já fiz um musical em São Paulo também. Então eles dão preferência para pessoas que já estão no ramo. Então você é afinada, né? Tem que ser. Tem que ser. Você, além do português, você fala o espanhol, Sim, né? Sim, sou fluente em espanhol. Então, se você quiser trabalhar com essa parte de tradução, você pode? Sim, é muito legal também ter uma segunda língua, uma terceira língua, porque tem muitas produções também que vêm com a língua estrangeira, muito francês, o coreano, o japonês, eu tenho o espanhol e também eu posso atuar como tradutora para a dublagem. Ah, tá. Então você tira a sua proficiência, né, faz a prova, pega o certificado de proficiência e você consegue atuar também no ramo. Nossa, são várias vertentes. Sim. Você falou dos games. Hoje os games, assim, eles são, na verdade, uma história ali Sim. dentro, então usa muito a voz. Satisfação pessoal para você. O que mudou na tua vida, assim, o curso de dublagem? O que trouxe para você de bom? Muita coisa. Eu aprendi sobre eu mesma, porque a minha personagem ela é um pouco diferente de mim. Eu aprendi a ter calma, eu aprendi a reconhecer quem eu sou, entender os meus limites. Então, para mim, foi muito gratificante como pessoa e como profissional, né? E também como mulher na área, porque hoje as mulheres no audiovisual só ocupam 40% do espaço, então, querendo ou não, é um espaço predominante masculino. E para mim é uma honra estar neste lugar, ainda mais sendo uma princesa, que acho que o sonho de toda menina é ser uma princesa. Então, também carrego essa responsabilidade de transmitir, né, para essa nova geração. Assim, nós trouxemos aqui a Inara porque ela é nova, mas é uma pessoa com muita visão, porque você não estagnou, muito pelo contrário, está fazendo o seu curso. Sim. E assim, fazendo outros cursos, porque o ramo é grande, mas é o que você falou, né? A dublagem ainda é um mercado um pouco fechado. Sim. E assim, você tem que conquistar ali seu espaço. Sim. E um papel de destaque vale muito a pena, Sim, né? Sim, com certeza. E parar nunca foi uma opção. Com certeza. Inara, se alguém quiser entrar em contato com você, tá aparecendo aqui no GC, tem o seu Instagram, Sim. né? Tem um e-mail que pode entrar em contato. Sim. Se quiser entrar em contato pelo direct do Instagram também. Sim, também já vai em contato com a minha assessora artística, então tá tudo certo. E o telefone também do WhatsApp também vai. Porque a Inara, ela vai serviços de dublagem, tudo, mas se você tiver alguma feira, alguma coisa, Sim. Assim,
você passar experiência para o pessoal que tem vontade. Muitos eventos, né, geeks de anime também vem acontecendo em todo São Paulo e fora também no Brasil, né? Então, quem tiver interesse também pode entrar em contato. Porque, assim, acredito eu que tem muitas pessoas que têm vontade, mas não sabem nem por onde começar. Então, pegar, às vezes, até dicas, gente. Se quiser bater um papo com a Inara, certeza. Ela tá aberta para conversar. Inara, eu fico muito feliz de ter recebido aqui você na Rede Alto GT. O tempo é curto, infelizmente, mas acredito eu que mostrar exemplos de mulheres de todas as idades, de N profissões, mostra que todo mundo assim, pode trilhar o caminho que quiser. Sim, com certeza. Né? E no meio do caminho, se você quiser mudar de profissão também pode, mas sempre focada como a Inara aqui e assim, nunca parar de estudar, né? Sim, com certeza. Porque assim, essa parte do estudo é essencial. E vai te abrir muitas portas. Com certeza. Eu ainda continuo estudando, porque parar para mim nunca foi uma opção. Isso mesmo. Inara, boa sorte para você. Muito obrigada. E muito obrigada por ter vindo aqui no estúdio. Eu que agradeço. E já o seu Rede Alto GT está de volta com Resenha na Rede. A gente volta já. O tempo não espera. Se você quer ser advogado, conquistar a aprovação da OAB, prestar concurso ou construir uma carreira sólida na área jurídica, a hora é agora! A Unisuzano está com inscrições abertas para o vestibular 2026, concurso de direito presencial. Uma formação completa, com professores experientes e preparação real para o mercado. E o melhor, com condições que cabem no seu bolso. A primeira mensalidade por apenas R$ 99,00. Bolsas de até 40% mais 20% de pontualidade. E para a transferência, 50% de desconto na mensalidade. Condições especiais também para servidores públicos, policiais, bombeiros, GCM, idosos, colaboradores e dependentes. Venha cursar Direito na Unisuzano e aproveite para conhecer os outros cursos de graduação que a instituição oferece. Informações pelo WhatsApp que está aparecendo aqui para você. Unisuzano, seu futuro começa agora. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao seu Balançando a Rede. Eu sou o Lucas Barreiros e vou comandar por aqui todo esse esquenta antes da Copa do Mundo de 2026. Então, se você não é inscrito, já se inscreva, vai deixando o seu like. E é claro, para ficar por dentro também de todas as notícias aqui e atualizações da Rede Alto GT, já nos siga também no Instagram. Sem mais enrolação, o tema hoje é seleção brasileira. A gente tem que falar aqui, Brasil antes da Copa. Tem essa evolução demonstrada ou é mais preocupação? Então, a gente vai passar ali por esses contextos que temos o Brasil. Tem a Copa do Mundo se aproximando, é uma seleção que gera uma grande expectativa da torcida brasileira, ao mesmo tempo em que tem que lidar, claro, com essa mudança recente do comando técnico. Depois da saída do Tite, a gente viu aquele processo de reconstrução da seleção brasileira, até porque passou por muitos técnicos, né? Teve o Fernando Diniz, teve também o Dorival Júnior, até chegada do Carlo Ancelotti, e agora fica aquela questão, se tem essa evolução ou se chegamos mais com aquele tom de preocupação. A gente viu o início de preparação da Copa do Mundo de 2026, passando ali com vários testes naquele novo ciclo, né? Eu já falei da mudança de técnicos e também teve aquela questão de uma mudança de estilo de jogo, aquela busca por uma identidade de jogo. Porque de 2018 a 2022, até antes, na verdade, né, desde a chegada do Tite, o Brasil tinha aquele estilo de jogo mais bem definido, tinha um estilo de jogo de troca de passes, um toque de bola envolvente e, é claro, já tinha alguns nomes bem estabelecidos na seleção brasileira. Hoje em dia, a gente chega ali com aquela mistura de jogadores jovens, com alguns nomes mais experientes, e fica aquela questão, principalmente acerca do Neymar, que é a principal estrela, foi a principal estrela dos últimos ciclos, e agora a gente fica naquela dúvida de como que será isso daqui para frente, como que chega o Brasil
para essa Copa do Mundo de 2026. Então, no papel, a gente tem aquela ideia de um time mais agressivo, com aquela mistura de velocidade, um jogo mais intenso, né? E a gente ainda fica naquela dúvida de como que vai ficar, mas para ajudar a gente a desenhar esse panorama, para a gente lembrar tudo certinho como que foram os últimos passos, vamos relembrar alguns amistosos, ou melhor, os últimos amistosos da seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. Então, ainda no mês de outubro do ano passado, tivemos a derrota diante do Japão, aquele 3-2 de virada, onde a seleção brasileira começou bem, conseguiu abrir o placar, né? Parecia que estava dominando a partida, mas uma fulminante reação japonesa conseguiu dar a vitória à seleção asiática. Então, tivemos essa virada mostrando organização tática do adversário, né? Uma obediência tática muito grande, algo que sempre partiu da seleção japonesa. E a partida também acabou expondo alguns problemas defensivos da seleção brasileira. Então tivemos o Brasil começando muito bem, um ataque muito rápido, não dando muitas chances para o Japão, porém, depois aquela dificuldade para controlar o jogo apareceu. A gente teve a verdade, o Brasil pecando em lances individuais. Se for citar nomes aqui, tivemos falha de marcação do PH, falha de marcação do Fabrício Bruno, lances ali que ele acabou primeiro entregando um passe nos pés do Minamino e depois acabou cometendo aquele gol contra. Claro que não dá para jogar a derrota só no colo dele, mas foram, na verdade, né, lances capitais que ligaram esse alerta importante na reta final da preparação para a Copa do Mundo. Depois desse jogo contra o Japão, tivemos o amistoso contra Senegal, que aí sim, o Brasil conseguiu um 2-0, conseguiu jogar bem contra um adversário muito físico e intenso e, apesar disso, conseguiu controlar melhor a partida. Apesar, né, de não ter sido algo tão estrondoso, o Brasil apresentou uma defesa mais organizada. A gente viu até Gabriel Magalhães ali na foto comemorando com o Vinícius Júnior. Mas foi um jogo de eficiência nas oportunidades criadas e, além do mais, conseguiu ter esse resultado que trouxe uma confiança maior para a seleção brasileira. Então, assim, a gente não pode descartar que o Japão é uma seleção forte, porém o Senegal é mais forte do que o Japão e nesse amistoso em si, a seleção brasileira deu bons indicativos para fechar, ou melhor, para iniciar a data FIFA de novembro do ano passado e aí deu bons indicativos para a torcida, a gente ficou naquela e agora parece que engrenou, vai, não vai. Seleção do Ancelotti recentemente vinha sofrendo com isso, que eu falei dessa inconstância, essa inconsistência do Brasil é algo que ainda demora a passar essa confiança para o torcedor. Porque um jogo vai muito bem, consegue matar tranquilo, sem sofrer muito, e já no outro acaba pecando em alguns pequenos detalhes que acabam prejudicando. E a gente sabe, Copa do Mundo não pode ter erros. Cada erro pode custar caro, afinal, todo jogo é o jogo da vida, por mais que estejamos falando de fase de grupos num momento inicial, mas depois a gente sabe, é mata-mata, a gente lembra do jogo contra a Croácia na Copa do Mundo de 2022. O Brasil saiu na frente no momento em que parecia que tinha definido o jogo e faltando 4, 5 minutos para o final da partida, tomamos gol de empate, foi para as penalidades máximas e aí o Brasil foi eliminado do jeito que foi, aquela melancolia toda que marcou também o fim do ciclo de Tite na seleção brasileira e quem sabe de muitos jogadores, porque a gente viu muitas mudanças, né? Se eu comentei do elenco aqui que hoje mistura essa jovialidade com intensidade, tá, alguns mais experientes, muitos jogadores que estiveram em 2022 e 2018 já sequer jogam profissionalmente. No caso do Renato Augusto, por exemplo, Fernandinho, hoje a seleção brasileira é nova, é uma seleção renovada que precisa buscar novos heróis para, quem sabe, buscar esse título em 2026. Mas sem enrolação, partindo para o último desses amistosos, que foi contra a Tunísia. Lá no dia 18 de novembro de 2025, a seleção brasileira empatou com um adversário chato, vamos dizer assim. Tinha um bloco defensivo bem fechado, uma seleção retranqueira, vamos dizer assim. O Brasil teve mais posse de bola, mas encontrou muita dificuldade de criar espaços. Foi uma partida equilibrada e esse empate mostrou que ainda existem ajustes necessários para se fazer nessa equipe de Carlo Ancelotti. Então, o Brasil chegou a abrir o placar, né, para falar a verdade, de pênalti e depois acabou sofrendo o empate da equipe tunisiana. E assim, a gente viu uma seleção brasileira sofrer bastante naquele amistoso ali. E apesar de ter começado mais em cima, o Brasil
pouco ofereceu perigo para a equipe da Tunísia. É uma seleção que jogou a última Copa do Mundo, estará nessa, mas assim, é um time chato. A gente já sabia dessa força da Tunísia, só que quando a gente fala de seleção brasileira, com os jogadores do calibre que tem, onde atuam, né? Porque, por exemplo, na imagem, Matheus Cunha é da Premier League, os principais atacantes estão no futebol europeu. E aí você se pergunta, por que não consegue fazer o feijão com arroz, por que não consegue fazer o básico contra a Tunísia? Não é hora, verdade, de falar terra arrasada, de falar que a seleção é ruim, que é isso, que é aquilo, mas ajustes têm que ser feitos para que o time não perca o estilo de jogo, o ritmo de jogo, por mais que a gente encontre adversários mais bem postados defensivamente ou adversários que jogam mais com a bola no pé, que é o caso que a gente vai ver mais para frente contra a França, por exemplo, nesses próximos amistosos aqui de março. Então, o Brasil tem que saber se moldar e moldar seu estilo de jogo sem perder a característica, se quiser, claro, subir aí nesse patamar, se quiser se fixar como um favorito ao título da Copa do Mundo. Então, tivemos derrota para o Japão, empate contra a equipe da Tunísia e a vitória sobre Senegal. São resultados que mostraram oscilação na performance do time de Carlo Ancelotti. Temos pontos positivos observados, obviamente. Aquele ataque veloz, criativo, jogadores jovens que conseguiram ganhar espaço, como o caso do Estevão, essa capacidade de criar chances naquele 1 contra 1 e as variações táticas sendo testadas em vários desses jogos. Mas é claro, também tivemos pontos de preocupação, porque a defesa aparece ainda instável e também tivemos esses passos entre defesa e o meio-campo, aquela falta de consistência durante os 90 minutos e oscilação em momentos decisivos. Então, se a gente for pincelar aqui os setores de campo de cada estilo aqui do Brasil, vamos colocar assim. Primeiro, começando pelo meio-campo, precisa daquela definição do estilo de jogo. É controle de posse ou transição rápida? O Brasil parece estar meio perdido ainda nisso. A necessidade de equilíbrio defensivo, a importância da saída de bola, são coisas que se fazem presentes nesse aspecto do meio-campo. E eu até pincelo aqui, coloquei como uma incógnita esse meio-campo do Brasil, coloquei a imagem do Bruno Guimarães, porque a gente teve ele como titular quase que absoluto sob o comando de Fernando Diniz, Dorival Júnior e também do próprio Carlo Ancelotti, mas agora ele está lesionado e a gente não sabe como que chegará o jogador do Newcastle para esse Mundial de 2026, se é que ele conseguirá jogar. Então, são preocupações também que o Carlo Ancelotti vai ter que levar em conta. Afinal, já não é aquela definição toda, não tem aquele meio-campo estruturado como a gente viu nas últimas Copas do Mundo. Hoje, a gente não sabe quem que é o titular do Brasil. Tinha o Bruno Guimarães, mas ele se lesionou. Paquetá vem no momento de transição, ele era titular quando estava em boa fase no West Ham, mas deixou a Inglaterra, veio para o futebol brasileiro e aí fica naquela dúvida de como que fica o jogador que era de confiança para muitos técnicos e agora também está oscilando nessa chegada ao Flamengo, algo que é normal, porque o time passa por turbulência, o jogador também precisa daquele momento de adaptação, mas a gente fica nessa expectativa de como que vai ser. Já passando para o setor de ataque, a gente tem muito talento individual, temos jogadores decisivos, velocidade principalmente pelos lados e aquela capacidade de desequilíbrio no 1 contra 1. Então até a imagem estampada ali com Estevão e João Pedro são jogadores que chamaram a atenção na última temporada, nessa temporada, chegaram a ser testados por Carlo Ancelotti. É verdade, o João Pedro acabou não tendo tantas chances quanto o Estevão, mas é o que eu falei da última vez, o Estevão é um jogador que veio crescendo muito, ganhou muitas chances sob o comando de Carlo Ancelotti, aproveitou bem, marcou gols, foi importante nesses amistosos, mas oscilou nesses últimos meses aí com a camisa do Chelsea. Falar sobre a camisa do Chelsea, não, com a camisa do Chelsea. Na Premier League, acabou caindo de participações em gols, já o nosso querido João Pedro conseguiu manter a constância, é um jogador mais velho, já está mais habituado, é verdade, no ambiente europeu, futebol inglês, e marcou recentemente um hat-trick ali com a camisa do Chelsea. Então a gente está vendo uma briga boa para esse ataque, mas aqui a preocupação, na verdade, é uma preocupação boa, vamos dizer assim, porque tem talento, tem essa questão da velocidade, poder de decisão, então são muitos jogadores interessantes para o Ancelotti analisar, para aí sim realizar essa convocação para o Mundial.
Infelizmente, não poderemos contar com o Rodrigo, atacante do Real Madrid, que esteve na última Copa do Mundo, sofreu uma lesão grave no joelho e aí, por conta disso, desse problema de ligamento, ele não estará na Copa do Mundo de 2026, então temos uma vaga a mais aí, porque o Rodrigo, é claro, já tinha trabalhado com o Ancelotti no Real Madrid, por mais que estivesse numa fase ali, mais ou menos, era um jogador de confiança, o técnico conhecia e agora vai ter que realizar uma mudança, então o professor já nesses nomes finais que chegam para o ataque. Bom, e agora encerrando essa parte do ataque, mas não menos importante, indo para a defesa, que é boa, mas instável. Tem ali Gabriel Magalhães e o Marquinhos estampando essa zaga do Brasil, porém a gente ainda não tem definido quem que será o titular. Até porque o Ancelotti testou muitos nomes, a gente viu o Alexandro, né, do Lille, não o Alexandro do Flamengo, ele também foi convocado, mas estamos falando de zaga. Sendo testado como titular, um jogador que fez boas partidas com a camisa do clube francês e também da seleção brasileira, mas hoje a gente não sabe ali quem que seria aquela dupla titular do Ancelotti. Muitos acreditam que a dupla ideal seja essa daqui, um jogador do Paris Saint-Germain conhecido e outro também do Arsenal, mas quem chega como titular para a Copa do Mundo a gente ainda não sabe, muito provavelmente teremos alguns spoilers nesses próximos jogos de março. Mas falando da zaga em si, sem citar nomes, o setor de defesa do Brasil hoje apresentou oscilações em vários jogos, né? Problemas na bola parada, como por exemplo contra o Japão, que tem jogador subindo sozinho no meio da defesa para cabecear para o gol, e também ajustes de posicionamento. Então, o Ancelotti vai ter que definir. São laterais, né, ao lado dos zagueiros, laterais que sobem mais, que defendem mais, como que vai funcionar essa questão da seleção brasileira, o ritmo de jogo, e aí sim teremos mais pistas de como chega o Brasil para essa Copa do Mundo de 2026. Além, né, é claro, de nomes, vamos colocar assim, do jogador em si, essa questão coletiva é algo que chamou atenção nos últimos jogos, é um ponto de atenção que com certeza o técnico está trabalhando para esses próximos jogos e a gente vai ver como que fica daqui para frente. Então o Brasil tem esse fator emocional também, né? Vamos colocar assim, além desses setores de defesa, meio campo e ataque, é um time que joga solto quando está vencendo, consegue controlar muito bem a partida, porém quando está sofrendo pressão, né, sob pressão, acaba tendo algumas dificuldades essa seleção do Carlo Ancelotti. Então a gente fica buscando, né? Tem essa necessidade de maturidade em jogos grandes. É uma seleção que tem muito talento, sim, mas precisa entregar em campo. Se a gente for puxar uma comparação com outras seleções, as europeias acabam tendo times muito organizados, com um padrão de jogo tático, né, consolidado, e o Brasil ainda em processo de ajuste. Por isso que, assim, concluindo esse pensamento do Brasil, é uma seleção que tem material humano para brigar pelo título, é uma seleção que tem talento individual, né? Disso não temos o que reclamar, porém, o Brasil ainda busca regularidade e ajustes necessários antes dessa Copa do Mundo de 2026. Então, teremos esses spoilers, né, nessa próxima leva de amistosos, vamos colocar assim, até aquele amistoso contra o Egito, antes da Copa do Mundo, já em junho, mas por enquanto, a gente fica na torcida e fica na expectativa, naquele palpite. Quem será que vai para esses amistosos? Quem não vai? Como que será o Brasil nesses últimos desafios antes do Mundial de 2026? Para aí sim, na Copa do Mundo, a gente falar. O Brasil chega com uma evolução clarificada ou ainda temos muitas preocupações para esse técnico Carlo Ancelotti e seus comandados? Bom, são perguntas que serão respondidas em breve e até lá a gente fica acompanhando por aqui, trazendo, é claro, todas as informações que você precisa e essa movimentação, essa discussão da torcida brasileira, aqui também você encontra no seu Balançando a Rede. Até mais, pessoal, nos encontramos no próximo episódio do seu quadro. Um abraço.